Fala, galera, o empate colorado contra o Flamengo, um empate com gostinho, né, que poderia ter vindo uma vitória. O Inter jogou muito bem, o Pesolano foi bem na montagem da estratégia, né, no plano de jogo, digamos assim. O Inter que defendeu com uma linha de 5, né, o Vitinho ia até, né, lá a última linha, o Bruno Gomes entrava um pouquinho, 3 jogadores à frente, e aí a mudança, né, do Pesolano. A gente tinha o Ronaldo, o Paulinho e o Alan Patrick, né, fazendo esse balanço na frente da nossa última linha, com o Carboneiro sem precisar ir até lá o Bernabéu para defender. O Bernabéu ia até o último terço do campo defensivo, digamos assim, o primeiro terço do campo, né, ficou um pouquinho mais adiantado, dando esse primeiro bote ao lado do Borré. Então quando a gente marcava alto, né, o Carboneiro pressionava lá em cima, quando o bloco baixava ele ficava mais ou menos lateralizado com o Borré e o Alan Patrick numa linha, né, de trás para fazer essa marcação, né, e a linha de 5 lá atrás. O que isso melhorou, né? Não só a parte defensiva do Inter, porque a gente sabe que o Carboneiro participa pouco, o Alan Patrick também participa pouco, mas acho que o Pesolano escolheu entre o Alan Patrick e o Carboneiro escolheu o Alan Patrick para ter, né, para participar um pouquinho mais nessa linha de trás, né? Não sei se isso é um posicionamento mais específico para o jogo ou se vai ser algo, né, que vai ter continuidade, mas para o jogo funcionou muito bem, porque o Flamengo tinha o Paquetá pelo lado direito que entrava muito por dentro, então o Flamengo não tinha um ponta pelo lado direito, né, de ataque deles, né, não precisava o Carboneiro descer tanto. Eu acho que é algo não só casou muito para esse jogo do Flamengo, mas eu acho que é algo que a gente vai ver mais vezes. E o que ajudava isso no ataque, né? Quando a gente recuperava essa bola, tinha o escape toda hora. Se o Carboneiro tá lá embaixo quando a gente recupera a bola, quase que fica sem contra-ataque, sem transição, né? Com o Carboneiro um pouquinho mais à frente, logo essa bola é ligada para ele, e foi assim que nasceu o gol, né? O Ronaldo recupera uma bola, a bola chega no pé do Carboneiro, ele arrasta muito bem, né, e consegue o passe pro Borré finalizar em grande estilo. Então, fluiu muito bem essa mecânica, né? Tomara que continue com isso, né? E o Inter também com coragem, né? Quando tinha a bola, posse de bola, né? Atacou o Flamengo, né? Posicionou-se no campo de ataque em várias vezes. Eu gostei muito do time, né? Pegada boa, time atento, concentrado, né? Vários jogadores tecnicamente acima, né? Das suas, da normalidade, digamos assim, não acima no sentido de, né? Derrubar o jogo, terminar com o jogo, mas atentos, né? Dando continuidade nas jogadas. Paulinho muito bem, né? O Ronaldo fez um bom jogo, embora em algum momento quase que deu uma entregada como o do Fluminense, mas graças a Deus tudo deu certo ali. Vitor Gabriel fez um bom jogo, Mercado nem se fala, Bruno Gomes muito bem, né? E aí, infelizmente, o Alan Patrick bem na medida do possível ali, fazendo essa nova função, digamos assim, um pouco mais defensiva, mas com a bola conseguiu dar, né, bastante ritmo também. Borré ressurgiu, né? Vitinho também voltou a atuar bem, depois tava meio oscilante, né? E aí a gente morre, infelizmente, por uma falha individual, que é o que às vezes, principalmente ano passado, também nos castigou muito, né? Embora no passado a gente não vinha fazendo jogos bons coletivo, mas o time estava segurando e ia lá e entregava um gol, né? E agora o time bem, né, postado, bem posicionado, concentrado, e aí num lance individual, numa falha do Bernabéu, digamos assim, porque eu digo falha porque eu acho que não necessita aquela bola, dominar aquela bola dentro da área, né? Pra quem é defensor, zagueiro, aquela bola tu espana, né? Ou tu domina se tu tá mais inteiro no lance. Tinha muita gente na área, então correu o risco e fez o pênalti, né? Muita gente dizendo que foi, não foi, mas eu acho que foi pênalti, enfim, não tinha muito o que fazer. E a gente não conseguiu sorte melhor no jogo. Teve uma bola que caiu nos pés do Aguirre que poderia ter dado sorte melhor, né? O Pesolano no segundo tempo. Por que ele colocou o Aguirre? Muita gente falando que ele colocou o Aguirre de ponta, né? Sim e não, né? Ele colocou o Aguirre para repetir o que o Vitinho estava fazendo, e até lá embaixo fazia a linha de 5. Ele ficava com o Aguirre, Bruno Gomes, né? Mercado, depois Félix Torres, Vitor Gabriel e o Bernabéu, né, depois os meias, enfim, mas quando soltava o time, né, o Aguirre virava, fazia às vezes de Vitinho como ponta, e aí teve a bola do jogo, né, nos seus pés, que poderia ter nos dado sorte melhor. Resumindo tudo, foi um bom enfrentamento. Eu acho que dá um panorama legal pro time, assim, uma confiança, né, mas vale lembrar que a gente passou pelo mesmo empate com o Flamengo no passado e deu no que deu, né, então vamos botar o pezinho no chão. Vamos de novo, acho que o Pesolano tem trabalho, dá pra ver o trabalho do treinador, isso é o mais importante, que os jogadores compraram a ideia. O Pesolano é um cara de estratégia, de ler o jogo, pode até errar em algumas vezes, mas ele não se omite de alterar, de tentar, de buscar soluções, e é o que ele tá fazendo. Se o Inter entregar, se a direção entregar um pouquinho mais de opções para ele, de peças, eu acho que a gente vai passar um ano bem mais tranquilo do que foi o ano passado.